Dando continuidade então à disciplina Física Experimental, Eletricidade e Magnetismo, agora estamos tratando do experimento número 5, o qual trata de termopares, né? Vocês ao longo do curso até agora sempre tiveram fazendo medida de temperatura usando o termômetro, né? Ou de álcool ou de mercúrio, né? Então vocês vão ver uma nova forma agora de medir temperatura utilizando processos de condução elétrica, né? Dentro de nossos materiais metálicos, né? Como o professor deve estar explicando para vocês aí agora, o nosso termopar consiste na fusão de dois metais diferentes, né? Ele vai apresentar na aula para vocês aí todos os efeitos possíveis que nós temos, como por exemplo, o efeito Seebeck, o efeito Peltier, o efeito Thomson, né? Mas o objetivo aqui é apresentar para vocês o experimento. E nesse experimento nós vamos trabalhar com dois tipos de termopares. Um que é a união do ferro com uma outra liga chamada Constantan e o outro que é cobre também com esta liga Constantan, tá certo? Então eu tenho aqui em minhas mãos, só um minuto, por favor. Vocês vão poder visualizar aqui, ó. Estão vendo que aqui tem um primeiro fio, aqui tem uma solda que depois nós vamos mostrar em mais detalhes para vocês. Então essa é a primeira ponta nossa. Esse fiozinho prateado aqui, ó, ele vem até essa nova ponta, onde há uma nova solda, tá certo? E aqui vem, então, a ponta verde. Essas duas extremidades estão aqui no conector. Então, com isso, olha, nesse nosso sistema termopar, nós temos duas pontas. Como que esse sistema vai trabalhar? Um vai ser a nossa ponta de referência e o outro a ponta onde a temperatura está sendo variada e onde nós queremos medir. Então, a diferença de potencial que nós vamos medir está relacionado a essas duas temperaturas, tá certo? Como nós vamos fazer isso em mais detalhes? Bom, a gente pega, então, aquelas duas pontas, cada uma aqui, ó, está inserida, esse é um outro termopar, né? Cada uma está inserida aqui numa canequinha. Essa é uma diferença de temperatura que causa uma diferença de potencial muito pequena. Então, primeiro, o sinal, ele passa por aqui, ó, ele passa por aqui, que é o nosso amplificador, tá certo? Tem vários tipos de ganho. Amplificador é algo que vocês vão construir depois na disciplina de eletrônica, tá? E depois que o sinal passa pelo amplificador, ele vem para o nosso multímetro que vai estar trabalhando no formato de leitura de voltagem DC, tá certo? Bem, para a gente ter uma aferição, né, uma calibração do que nós estamos trabalhando, nós vamos usar dois termômetros, tá certo? Então, um termômetro monitora a temperatura numa canequinha e o outro termômetro a temperatura na segunda canequinha. E como nós fazemos a variação de temperatura aqui? Por exemplo, vamos colocar aqui. Por exemplo, este aqui seria a nossa referência. Então, nós colocamos gelo aqui e depois a gente coloca um pouquinho de água também para uniformizar, tá certo? Então, esta é a nossa ponta que estaria a uma referência do gelo, tá? E aqui, ó, com o nosso ebulidor que nós já vimos na aula passada, a gente colocaria aqui, ó, temperatura mais elevada, tá certo? Então aqui a gente teria algo em torno dos 90 graus, enquanto que esse aqui está próximo a, né, o 0 graus, tá certo? Com isso, nós vamos monitorando qual é a diferença de potencial que é lida, em função das leituras também que a gente faz com os termômetros. Para baixar essa temperatura aqui um pouco mais rápido, a gente pode ir aos poucos colocando, né, pequenos fragmentos de gelo aqui e homogeneizando bem, né, mexendo para homogeneizar. Quando tudo estiver em equilíbrio, a gente faz a leitura então novamente. Podemos ir repetindo esse processo para valores bem altos de temperatura aqui, até que eles cheguem próximos da canequinha de referência. Dois detalhes importantes. Bom, primeiro, nós vamos fazer isso daqui com este termopar, onde a referência aqui é gelo, mas nós também podemos mudar essa referência. Então, essa canequinha que está com gelo poderia ter simplesmente água a temperatura ambiente, ou seja, isso já nos dá uma diferença de pelo menos aí 25 graus Celsius, em Ribeirão até mais, né? Quase 30 graus Celsius de diferença, para a nossa referência. Então, o mesmo termopar será calibrado com duas temperaturas de referência distinta. E aqui aquela variação da temperatura mais alta é repetida. Isso nos dará duas curvas de calibração, né, para o mesmo termopar.
nós podemos repetir esse processo inteirinho, trocando aí, ó, o termopar, né? Aquele que é fabricado com uma outra liga. Lembra-se que um é ferro Constantan e o outro é cobre Constantan, tá certo? Então, na verdade, vamos conseguir no total 4 curvas de calibração, tá? Detalhe, antes de começar o experimento, nós podemos ter pequenas variações nas soldas dessas pontas que nós vamos mostrar para vocês em breve como são fabricadas. Para isso, o termopar, a gente precisa zerar o nosso multiplicador aqui, tá certo? Então, como a gente faz para ter ganho calibrado direitinho? No início do experimento, as duas pontas são inseridas na mesma referência, tá ok? As duas pontas do mesmo termopar inseridas na mesma referência, nós zeramos a nossa multiplicação. Uma vez que isso está zerada, aí sim a ponta da temperatura alta é movida para a sua respectiva canequinha e a água quente é introduzida, tá certo? Único detalhe antes de começar o experimento. Então, com isso, nós vamos ter 4 curvas, 2 para cada termopar de calibração. E aí vocês podem estudar e fazer comparações, né? Qual é o papel da temperatura de referência, qual é a voltagem que nós estamos tendo e qual é o termopar que eventualmente é mais sensível ou menos sensível, né? Como que é a comparação de comportamento entre esses elementos. Dica: não deixem de procurar o que é Constantan, porque a liga que está sendo utilizada em contato com o outro material vai fazer muita diferença na diferença de potencial que é gerada. Então a dica para vocês entenderem a diferença dos dois termopares é comparar o cobre com o Constantan e o ferro com o Constantan, tá bom? No final da sua apostila você tem uma tabela 5.1. Vocês vejam ali, ó, que nós temos várias colunas, mas nós temos os valores que seriam esperados, digamos assim, né, da literatura, para alguns termopares que já foram pré-calibrados por outras pessoas, né? Então nós temos ali a temperatura, né, de fato, né, que a gente teria lendo para a junção, tá? E o que acontece? Olha lá, a voltagem que seria lida para a gente no cobre Constantan está na segunda coluna, se fosse um de ferro Constantan está na terceira, se fosse um com outro material como níquel e cromo está na quarta coluna, se a gente estivesse utilizando cromel, alumel, 2 outras ligas, é a coluna seguinte. Platina, ródio tem mais 2 colunas, vejam lá. Por que tem 2 colunas para platina ródio? Porque a quantidade de ródio que está sendo utilizada, em uma é 10%, na outra é 13%, né? Então tem diferença na leitura. Como nós vimos, né, o termopar ele tem composição lá de 2 fios distintos, mas a gente acaba utilizando 2 pontas, né? Então a gente faz 2 soldas. Então o objetivo aqui agora é mostrar para vocês como que a gente faz essa solda, tá? Então aqui, ó, nós temos 2 fios que foram levemente enrolados, né, mecanicamente, tá certo? O jacarezinho aqui é só para dar um apoio pra gente, porque nós vamos fazer uma solda aqui embaixo, ó. Nós temos aqui, ó, tá vendo isso aqui? É um eletrodo de grafite revestido com cobre. Como vai ser o processo, né? Ele vai ser inserido dentro da água, a outra ponta também vai ser inserida dentro da água. Com uma diferença de potencial que a gente vai controlar ali, a gente fecha o circuito. Vai passar uma corrente bastante alta, que vai fazer um efeito térmico, derretendo as 2 pontinhas dos 2 fios, e quando eles resfriam, a gente tem o processo de solda, tá bom? Então aí vai formar a primeira ponta. Então agora nós vamos exemplificar para vocês.